Lá na igreja apareceu Jesus. Deus. Todo mundo alegre, papai. Cada palavra de Deus. Os que não está aqui, ouça a palavra do Senhor. Agora é tarde. Venha para a igreja ouvir Jesus falando. Deus quer a igreja dele cheia. Não fique afastado de Deus, não, filho. Que Deus é bom. Deus é maravilhoso. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai. A serva vai pegar a palavra. E eu te agradeço pela palavra que o Senhor me deu. E a doença que veio para mim. Deus não está aqui hoje, mas Deus é maior. Deus me trouxe. Estou aqui na presença de Deus. A dar a palavra dele, para louvar o louvor e agradecer o que Deus faz em nossa vida. E Deus é fiel. Em nome de Jesus. Pai querido, Deus, Senhor Jesus, toma conta de cada um que está aqui, Pai, essa tarde. Os pastores, meu Pai, em nome de Jesus. Eu não deixo de orar pelos pastores, a pastora. Dá força, dá coragem, livra eles, Pai. Tudo é ruim. Tira o perseguidor da frente do caminho dele, em nome de Jesus. Toma a pastora ali, a bispa, em nome de Jesus, que ela sempre está aqui, dando uma força. Sustenta ela, não deixa ela fechar a igreja, não, Pai do céu. Ela ser poderosa, em nome de Jesus. Tira toda a doença que está lá em casa, Deus, naquele menino, naqueles adolescentes, Pai. Já passou de fogo ali no nosso lar que o Senhor deu a nós. Caiu um pedacinho do céu, meu Pai, em nome de Jesus. Sustenta cada um ali, Deus. Livra, Pai, aquele Deus que desce, que sobe. As madrugadas, meu Pai, em nome de Jesus, é isso que eu te peço, que te agradeço por nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. Só peguei pessoalmente, esse momento de perdão para a Constituição de Deus, agradecer ele por tudo, né, pela essa oportunidade que ele deu cada um de nós, nós somos aqui nesse nome do Senhor, né? Glória a Deus. A palavra é João 12. Glória a Deus. O Senhor abençoe todos, né? Aqueles que vão trabalhar, aqueles que aqui vêm, né? Cada vigilante, aqueles que vão largar, aqueles que vão pegar, em nome de Jesus, né? E aqui fala o título de Jesus ungido em Betânia. Glória a Deus. Foi, pois, Jesus 100 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecerá, e a quem ressuscitará entre os mortos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia e Marta servia Lázaro. Era um dos que estava à mesa com ele. Glória a Deus, né? Aleluia. E fala aqui do sepulcro para a mesa, né? Porque ele estava ali na mesa, né? Como diz também, e ali já depois ali do sepulcro, como diz aqui a palavra. O Senhor Jesus estava em Betânia, né? Para participar de uma ceia. Estava presente Lázaro, Marta e Maria, mas a presença de Lázaro é destacada porque ele comia e bebia publicamente, desfrutando da mais perfeita saúde depois de haver ressuscitado. Assim que, glória a Deus, antes estivera morto, agora participa de todas as atividades comum e comprova a veracidade do milagre recebido. Glória a Deus. Como fala, né, que ele também estava na mesa participando, né, da ceia. Glória a Deus. Aqui fala no texto.
Então Maria, tomando um arratel de um gueto de nardo puro, de muitos preços, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do gueto. Glória a Deus, né? Aleluia, Jesus. E aqui fala, né, do gueto, aquele perfume, né, como a palavra fala, que quando ele abriu, né, como é, Jesus? Aquele arratel e o cheiro, né, tomou a casa toda. Glória a Deus. E aqui fala do nado puro, né, não foi ali, aquele perfume não foi misturado, aqui fala do nado puro, né, glória a Deus, aquele perfume, e quando abriu, tomou a casa. A pureza e a qualidade daquele nado expressava a fé e a vida de Maria. Isso significa que, ao derramá-lo aos pés de Jesus, ela entregou o seu sonho e o seu futuro definitivamente a ele. Maria agradava a sua economia em forma de perfume, a fim de utilizá-lo em suas bodas. No entanto, dentro dela nasceu o desejo de entregá-lo com oferta sacrificial ao Senhor, com a intenção de exaltá-lo. Para isso, ela foi capaz de se humilhar, pois ao ungir e enxugar os pés do Salvador, ela feriu a cultura da época, que considerava desprezável uma mulher livre e honrada a tocar aos pés de um homem. Além disso, não era comum para uma judia soltar os cabelos em público. Maria, porém, quebrou todo o protocolo e sem palavra expressou seu amor e devoção ao Senhor ao agir assim. Ela silenciosamente elegeu o Senhor Jesus como seu marido, conforme diz o texto, né? Porque o teu Criador é o teu marido, né? Glória a Deus. E aí naquele tempo não podia, né, ainda mais como a palavra fala, né, era judia, não podia quebrar, não tirar o véu, não soltar o cabelo, mas aí era que, como a palavra fala, né, que ela quebrou o protocolo, né, glória a Deus. E aí ela enxugou os cabelos, né, enxugou os pés de Jesus, aleluia, glória a Deus. E aqui no quadro fala: então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, aleluia, disse: por que não se vendeu este gueto por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Aleluia, E aqui fala, né? Então Maria foi tão extraordinária que o aroma do perfume se estendeu além do que ela podia imaginar. Maria ofertou ao Senhor Jesus o seu tesouro, clara impregnadas com a fragrância. Isso nos faz ver que o efeito da fé não se limita ao momento em que é praticada, mas se espalharam a todos ao redor e alcançar a eternidade. Aleluia. Entre Maria e Judas é enorme. Enquanto ela havia mostrado sua devoção com intensidade, ele mostrava sua incredulidade. Ela era sincera em suas ações. Glória a Deus. Ele era dissimulado, Maria era capaz de dar, Judas de usurpar.
Aparentemente, ela perdeu o perfume, mas Judas definitivamente perdeu a salvação. Houve apenas um fato em comum entre os dois. Ambos ficaram registrados para sempre na história. Ela pela forma como honrou o Senhor Jesus e ele pela forma como o traiu. Aleluia. Aqui no 5. Porque não se vendeu este objeto por 300, como foi falado, 300 dinheiro e não deu aos pobres. Ali ele fala, a palavra fala que ali ele achou ruim, né? Ele não gostou que Maria fez aquilo, né? Glória a Deus. Ali como ele falou, porque não pegou e não vendeu por 300 dinheiro, porque Judas gostava muito de dinheiro. Ele usurpava, ele tirava ali. Ele tinha aquela bolsa, ali quando o que dava a ele para guardar, para o mantimento, para todo mundo comer ali, o de dentro e de fora, né, para comprar alimento. Ali ele fazia o quê? Ele tirava o dele e deixava o resto na bolsa. É por isso que ele falou isso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E aqui fala no 2:5 que eu estou lendo, né? Fala o valor do perfume. Foi rapidamente calculado por Judas. 300 denários. O dinheiro representava cerca de 10 vezes mais o valor que ele aceitaria para atrair Jesus. Judas disfarçou o seu desejo desmedido de roubar aquela oferta como suposto altruísmo. Note que assim como, aleluia, assim como aconteceu com Maria, que teve seu tão nobre ato circulado juntamente por um discípulo, nossa atitude de fé pode ser reprovada por pessoas próximas a nós. No entanto, da mesma forma que o Senhor aprovou, e isso foi, entanto, da mesma forma que o Senhor aprovou, isso foi suficiente a ela. Devemos buscar a aprovação dele e não dos outros, se quisermos lhe agradar. Glória a Deus. Você viu quando aqui, quando ele falou 300, está ali multiplicando quanto deu, né? Por isso que ele falou, porque não vende por 300, né? Glória a Deus. Aleluia. E aqui no 6 fala, ora, ele disse isso não pelo cuidado que tiveram dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Aí tá vendo? Ele já tinha aquela bolsa, ele andava com a bolsa porque era tesoureiro, ele trabalhava ele era nobre, ele trabalhava ali no palácio, né? Ele também usava aquela bolsa. Então ele largou e ele foi acompanhar Jesus. E ele continuou com aquela bolsa. Né? Então tudo aquele, como ele era tesoureiro, ele continuou. Né? E tudo que estava ali, dava a ele. Né? Ou ele confiava em Judas. Né? Mas foi descoberto, mas ninguém, né, como diz, aquele que tem vergonha, não envergonha outro. Eles viu, principalmente Maria Madalena, ela viu. Aí ele achou ruim, você vai falar para os outros que está fazendo. Ela disse que não, que não ia falar não. Né? Como ela não fez, ela não envergonhou. Né? Tudo que ele recebia, então quando a pessoa dava, porque não sabia quando dava a ele, sabia quanto tinha na mão dele. Mas quando ia aqui dizer que acabava as coisas da farinha, quando acabava as coisas para comprar, para fazer os alimentos, ele dizia que não tinha mais. Né? Então, porque não tinha, a única que usava era ele. Então, quando outra pessoa não tomava na mão dele, porque tinha a pessoa certa para pedir, para ir comprar os alimentos. Ele falava que não tinha o que errar na mão dele, né? Ele surfava, como a palavra fala aqui, né? Glória a Deus. E aqui no 7 diz, e disse, pois, Jesus, deixa para o dia da minha sepultura
guardou isso, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tem, né? Para Deus. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitará entre os mortos. E os principais sacerdotes tomaram deliberança para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Glória a Deus, né? Aleluia. E aqui fala, né, para o dia da manhã, para o dia da minha sepultura, rei e sacerdote recebia unção especial para cumprir uma função. Assim o gesto de Maria serviu para ungir o Cordeiro de Deus alguns dias antes de ele ir para o altar do sacrifício. Isso é a cruz. Em seguida, eles assumiria o ofício do sumo sacerdote perpétuo no reino de Deus. Nas Escrituras, vemos outros casos de pessoas que, por causa da fé, não retiravam o que era valioso apenas para si mesmo. O jovem que ofereceu 5 pães e 2 peixes para alimentar a multidão, e José de Arimateia, que deu o sepulcro de sua família para sepultar o Salvador, não são exemplo disso. Ninguém perde ao honrar a Deus, pois tudo que é ofertado a Ele é preservado e mantido em alta estima na eternidade. Glória a Deus. Aqui como fala, né, que ali, aquele turma ali de José de Arimateia, né, que ele foi ali pedir o corpo de Jesus, que não queria nem dar, mas aí liberaram, né? Aí ele botou aquele pano finíssimo, né, forrou o mestre, né, e ali o lugar da sepultura que ninguém ali nunca foi usado, ali ele usou foi Jesus, que ali era da família, mas ele teve o prazer, né, de sepultar o mestre ali, né, glória a Deus. Como foi falado aqui dele, de José de Arimateia, e foi falado daquele jovem, né, que tinha os pães e os peixes, né, para alimentar aquele monte de gente, glória a Deus. E ali Judas achou ruim, né, glória a Deus. A menina abriu aquele nardo e lavou os pés de Jesus, como foi falado aqui, que ele preferia mais que vendesse, glória a Deus. Aleluia. Cada um tem sua cabeça, né? Cada um tem seu pensamento. O pensamento dele é má, como a palavra fala. Ele é o usurpador, glória a Deus. Aleluia. E ali a menina, a honra, né? O prazer que aquela jovem dá, toda a economia, né? Ela fez aquele prazer ali de jogar aquele nardo ali no meio de Jesus, né? Aleluia. E ele não, ele usurpador, aí que ele fez, ele entregou Jesus ali, né, o sacerdote ali, ao fim dele, como foi? Ao fim, né? Glória a Deus. Ele achava que ele entregando ali o mestre, a eles ali, eu não sei nem o que ele achava ali, que tanto sim, depois que ele descobriu o que ia fazer, que ele foi lá, mas ele não tinha nem mais a moeda, ele pegou a moeda e foi lá, né? Entregou, e eles jogaram, jogou aquelas moedas no chão. Eles falaram que aquelas moedas ele não ia usar mais, que era moeda de quê? De sangue, que ali foi vendido, né? O sangue ali de Jesus, que era aquelas 30 moedas, né? Então, assim, que eles não quiseram, eles fizeram que eles compraram ali com aquelas moedas, eles foram lá e comprou o terreno, né? O terreno foi ali onde deu, onde ele se espatifou, né? Glória a Deus, que os órgãos dele foi todo espalhado, os órgãos dele foi tudo espalhado ali. Glória a Deus. Ele não se arrependeu de tudo que ele fez, ele não se arrependeu. Eu creio que Jesus esperou que ele se arrependeu, né? Como também, como Pedro, né? Pedro também, ali quando que negou Jesus,
Ainda bem que Pedro pensou, Pedro teve mente, teve cabeça, pensou, né? Não fez como Judas, né? E ali Jesus se esperou, ele foi lá e falou, né? Pediu perdão. Então Pedro foi o que? Foi perdoado, né? Porque ele se humilhou, ele pediu perdão a Jesus. E Pedro ali, depois, como fala a Escritura, que Pedro foi bem abençoado, né? Olha quantas almas Pedro ganhou, né? Mas Judas não, Judas foi o fim mesmo. Porque ele só tinha olho de dinheiro, ele só tinha olho assim, né, de riqueza, né? E o fim dele foi trágico mesmo, glória a Deus. Ele só olhava para ele não olhava para os outros, só olhava para ele, a riqueza que ele queria, tudo. Aleluia. Então é isso na palavra, né, João 12, aqui Jesus ungido em Betânia, né, como fala de Lázaro, de Maria, os 3 irmãos, né, que ali foi conhecido ali. Lázaro era muito amigo de Jesus, né, aí quando soube que Jesus, que Lázaro tinha morrido, glória a Deus. Ele não estava lá, como a irmã mesmo teve que falar, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele ia ter que, mesmo com Jesus, mesmo que Jesus estivesse lá, naquele momento, Lázaro ia morrer de qualquer jeito. Ele ia morrer, porque tinha que ser cumprido o que está na palavra, né? Glória a Deus. Por isso que Jesus não estava. Jesus não estava porque quando Jesus chegou, quando foram falar para Jesus, Lázaro já estava morto, já estava uns 4 dias. Então ele vinha para poder ver, o povo ver o milagre de Jesus, né? Tinha que ter um milagre, todos ali ver Jesus ali. E Lázaro saindo ali daquela tumba, né? Como fala. Então ali foi o milagre de Jesus. Glória a Deus. Com ele ali ou sem ele ali, Lázaro ia ter que morrer, né? Mas o importante foi que na hora que ele morreu, Jesus não estava, né? E ali foi maravilhoso. E ali Jesus foi ao encontro dele, ali no sepulcro, e viu, e fez, e lá chamou Lázaro. Lázaro vinha para fora, e ali viu o milagre de Jesus, né? Na vida de Lázaro, né? Glória a Deus, foi cumprido. Aleluia. E é essa palavra, né, da irmã, que João 12, né, que pega de novo, leia em casa, né, vai viu-sando, até, glória a Deus, é assim que eles fazem, né, tem que ler, em nome de Jesus. Porque também se a gente não pegar a Bíblia para ler, a gente não vai aprender, né, a gente vai ficar só ouvindo os irmãos lendo e a gente também não vai, a gente tem que pegar, ler e pedir Jesus, nos ensino da sabedoria, nos dar discernimento, para poder a gente esmiuçar, a gente também demora, não mais tem que em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, como Pai, Filho e